Olá! Que bom ter vocês aqui para mais uma análise das Escrituras. Olá a todos. Esse é o nosso sexto estudo, viu? Focado no livro de Gênesis. Para quem está chegando agora, olha, a playlist completa com os estudos anteriores tá lá no canal, tá? Para acompanhar desde o comecinho. Isso mesmo. E hoje, a gente vai fundo em Gênesis capítulo 6. Um capítulo, assim, bem tenso, né? Fala da maldade humana crescendo. Sim, da tristeza de Deus com isso tudo. E aí entra Noé. Vamos, vamos desvendar isso juntos. Com certeza. Gênesis 6 é de fato um ponto de virada. A humanidade se multiplica, mas ao mesmo tempo a corrupção espiritual, ela se aprofunda muito. É verdade. E a gente vai ver a resposta de Deus para isso e como a graça, mesmo no meio do julgamento, encontra um jeito. Polêmico, o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Anjos? Descendentes de Sete? Reis? Tem tanta teoria, né? Muitas teorias. Mas o ponto central, eu acho, é a quebra da ordem que Deus estabeleceu. Sabe, essas uniões, não importa quem eram exatamente, elas são mostradas como parte dessa corrupção que só aumentava. Uma busca por prazer que ignora os limites de Deus. Mistura tudo, né? Exato. Mistura o sagrado e o profundo de um jeito que não devia. E a reação de Deus vem logo, versículo 3. O Senhor diz que seu espírito não vai mais contender com o homem para sempre. E estabelece 120 anos. Isso é o tempo até o dilúvio ou um novo limite para a vida? O que você acha? Existe debate? Sim. Mas acho que as duas leituras apontam para a mesma coisa. A paciência de Deus é enorme, mas ela tem limite, né? Diante da teimosia no mal. Faz sentido. Seja um prazo para se arrepender ou uma consequência mesmo da degeneração. Fica claro, um julgamento está vindo aí. E essa corrupção toda, ela se manifesta de forma concreta? Tipo, os nefilins, o versículo 4 fala deles, heróis antigos, homens famosos. O que eles simbolizam nesse cenário todo? Olha, os nefilins aparecem como um símbolo dessa bagunça toda, dessa desordem. Talvez fossem figuras de muito poder, de violência mesmo, resultado dessa mistura proibida. Hum. A presença deles só reforça a ideia de uma humanidade que se desviou do caminho, sabe? Gerando força bruta, fama, mas longe de Deus. E a avaliação de Deus no versículo 5, nossa, é pesada. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que diagnóstico, hein? A fonte das intenções, totalmente corrompida. Exatamente. Não são só atos ruins isolados, é a condição interior. Generalizada. A maldade virou a norma, sabe? A essência do pensamento, do desejo humano. E aí, bom, do ponto de vista de Deus, a situação ficou insustentável. Isso leva para os versículos 6 e 7, que usam uma linguagem, uau, muito forte. Diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem e que isso lhe pesou o coração. Falar que Deus se arrependeu pode soar estranho, né? Como se ele tivesse errado. Como a gente entende isso? É fundamental ver isso como uma linguagem que descreve a dor profunda de Deus usando termos nossos, humanos. É antropomórfica. Não quer dizer que Deus errou, mas mostra a intensidade da tristeza do Criador ao ver a criação dele escolhendo se destruir. Entendi. A dor pela aliança quebrada. Isso, pela harmonia perdida. E é dessa tristeza profunda que vem a decisão de intervir de forma drástica. Mas aí, nesse cenário todo escuro, vem o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o 9 descreve ele, justo e íntegro na sua geração, alguém que andava com Deus. Que contraste, né? Com a terra toda corrompida e cheia de violência. Noé é exceção. Mas ele prova que a fidelidade ainda era possível, mesmo ali. Essa relação próxima com Deus, essa integridade no meio da corrupção, que faz dele o receptor da graça e do plano de Deus para preservar a vida. E Deus revela esse plano com instruções bem detalhadas, né? Versículos 13 a 16. Construir uma arca, madeira específica, medidas exatas, compartimentos, piche, porta única, 3 andares. Por que tanto detalhe? Olha, esses detalhes mostram o controle de Deus sobre a situação toda e também a necessidade de obediência.
assim. Precisa por parte de Noé. Deus não só promete salvar, ele dá o meio concreto para isso. E seguir direitinho as instruções era parte da fé de Noé em ação. O versículo 17 confirma o dilúvio, mas o 18, nossa, é fundamental. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. É a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, né? Qual o peso disso? É gigantesco. No meio do juízo sobre todos, Deus faz um pacto formal, uma promessa séria de preservar Noé e a família dele. Isso mostra que o propósito de Deus não é só destruir o mal, mas é preservar um remanescente fiel para recomeçar. A aliança é a base da esperança. E essa preservação vai para os animais, também, V19 e 20, e inclui até a ordem para juntar comida, V21. É uma interação interessante ali. Sim, mostra bem a combinação. A providência de Deus, ele traria os animais até Noé. E a responsabilidade humana, Noé tinha que preparar o lugar e o sustento. Fé e ação juntas, sempre. E o capítulo termina de um jeito poderoso no versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Obediência total. Essa é a fé na prática. Obedecer uma ordem tão fora do comum que devia parecer loucura para o resto do mundo, mostra uma confiança total na palavra de Deus. E para Noé e a família, essa obediência foi salvação. Resumindo, então, Gênesis 6 mostra pra gente a seriedade da corrupção, a justiça e a dor de Deus, mas também sua graça enorme ao preservar um povo fiel por meio de uma aliança. E chama a gente para obediência como resposta de fé. A arca vira um símbolo forte da salvação que Deus oferece. Exato. E a gente quer muito saber o que vocês estão achando dessa nossa série sobre Gênesis. Deixem aí nos comentários, por favor. E reforçando, viu? Nosso plano é estudar o livro todinho, capítulo por capítulo. Isso aí. Então se inscrevam no nosso canal, o Jesus é Top Moço, e sigam a gente nas redes sociais, é o mesmo nome em todas elas. Ah, e não deixem de acompanhar nossa série diária, o Minuto Bíblico. É um versículo, uma reflexão em só um minutinho para inspirar o dia de vocês. E fica a reflexão, né? O mundo de Noé foi julgado pela violência, pela corrupção geral. Será que o nosso mundo hoje não ecoa um pouco disso? E o que significa para nós hoje andar com Deus no meio das complexidades do nosso tempo? Verdade. Obrigado pela companhia, pessoal, e até nossa próxima análise.